Hoje vou te contar a história de Carmen Rosa, uma modesta dona de café em Medellín, cujo destino mudou para sempre após um encontro inesperado com Pablo Escobar e uma pequena chave dourada. O que aconteceu depois superou qualquer expectativa. Convido você a se inscrever em nosso canal e a nos dizer nos comentários de onde está ouvindo esta história. O Café da Esperança. Era uma manhã cinzenta de fevereiro de 1986 em Medellín. As nuvens pesadas cobriam o vale de Aburrá, ameaçando despejar toda a chuva acumulada durante a noite. No bairro El Centro, as ruas de pedra brilhavam molhadas sob a tênue luz do amanhecer, enquanto os comerciantes começavam a levantar as portas de ferro de seu negócio, e o aroma do café recém-moído se misturava ao rugido dos primeiros ônibus que cruzavam as avenidas principais. Na esquina da Carreira 49 com a Cali 52, havia uma pequena cafeteria que parecia resistir ao passar dos anos e às mudanças violentas pelas quais a cidade havia passado. Um letreiro pintado à mão mostrava, em letras azuis já desbotadas, o nome Café Esperança. Em sua vitrine, exibiam-se orgulhosamente grãos de café trazidos das montanhas de Antioquia, dispostos em sacos de fique que espalhavam um aroma perceptível até da calçada. Carmen Rosa Pérez, uma mulher de 34 anos com os cabelos negros presos em um rabo de cavalo e as mãos endurecidas por anos de trabalho, terminava de lavar as últimas xícaras de porcelana enquanto observava pela janela o burburinho da cidade despertando. Seus olhos, de um tom castanho quente, refletiam uma mistura de força e angústia, sentimentos que ela havia aprendido a esconder nos 3 anos em que estava à frente do negócio da família. Minha mãe, murmurou em voz baixa enquanto secava cuidadosamente uma xícara, que este dia seja melhor do que o de ontem. E não era um pedido sem razão. A noite anterior havia sido especialmente dura. 2 homens armados tinham invadido a cafeteria para exigir o pagamento da taxa de segurança que ela deveria entregar mensalmente à quadrilha que controlava aquela parte do centro. Eram 500 mil pesos que ela não tinha, praticamente todo o lucro do mês anterior. Dona Carmen, disse o mais alto dos 2, um jovem com uma cicatriz atravessando o rosto. A senhora sabe que este bairro tem donos, e os donos cobram para garantir que nada lhe aconteça. Mas eu já paguei no mês passado, respondeu ela, tentando esconder o medo que a paralisava. Isso foi no mês passado. Este é outro, e os preços aumentaram, replicou o homem com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Carmen Rosa teve que prometer que conseguiria o dinheiro, embora soubesse que não tinha de onde tirá-lo. Mal conseguia pagar o aluguel, os serviços, a comida para ela e sua filha de 12 anos, Esperança, que frequentava a escola do bairro e sonhava em se tornar professora um dia. O som da porta se abrindo a tirou de seus pensamentos. Entrou seu cliente mais fiel, o senhor Edilberto, com o guarda-chuva debaixo do braço e um sorriso amável no rosto enrugado. Bom dia, Dona Carmen Rosa. Como passou a noite? Bem, seu Edilberto, graças a Deus, respondeu ela, forçando um sorriso enquanto servia a xícara de café preto que ele pedia todas as manhãs havia 2 anos. E a senhora? Vamos levando, minha filha, lutando como todos. Mas o seu café sempre me dá forças para começar o dia. Seu Edilberto havia trabalhado durante 3 décadas nos trens que conectavam Medellín aos povoados vizinhos, até que a violência e a crise econômica obrigaram o fechamento de várias rotas. Agora sobrevivia com uma modesta aposentadoria e vendendo jornais nas esquinas. Dona Carmen Rosa disse depois de dar um gole. Posso lhe perguntar uma coisa? Claro, seu Edilberto. Ontem à noite ouvi barulhos fortes aqui na loja. Está tudo bem? Carmen hesitou. Seu Edilberto era um bom homem, mas o que ele poderia fazer para ajudá-la? Não queria envolvê-lo nem preocupá-lo. Está tudo bem, seu Edilberto. Só chegaram os clientes tarde. O homem a encarou, com a experiência de quem já tinha visto demais em seus 65 anos. Minha filha, eu vivi neste bairro a vida inteira. Sei diferenciar entre clientes e cobradores. Carmen baixou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçando cair. Seu Edilberto, eu não sei o que fazer. Estão me pedindo um dinheiro que eu não tenho, e se eu não pagar? Quanto estão pedindo? 500 mil pesos por mês. O homem assobiou, surpreso. Era uma quantia alta para um pequeno negócio como o dela. Já pensou em pedir ajuda? A quem? Seu Edilberto? A polícia recebe salário das mesmas quadrilhas.
O governo não se preocupa com os pequenos comerciantes e minha família está em Yarumal com seus próprios problemas. Nesse instante, a chuva começou a bater forte no telhado de zinco da cafeteria, criando um som constante que encheu o silêncio. Por um momento, ambos ficaram quietos, escutando o barulho da água. Meu avô sempre dizia que, quando tudo parece mais escuro, a luz vem de onde menos se espera, comentou seu Edilberto. Tomara que o senhor tenha razão. Eu tenho, minha filha. Você vai ver. Quando ele foi embora, Carmen Rosa ficou sozinha com seus pensamentos. A chuva continuava caindo, espantando os poucos clientes que poderiam ter entrado. Era o momento perfeito para sentir o peso de sua realidade. Ela havia herdado o Café Esperança de seu pai, que o administrou por 20 anos antes de morrer de um infarto quando ela tinha apenas 31. Naquela época trabalhava como secretária em um escritório público, mas ao ficar viúva e com uma filha para criar, decidiu pedir demissão e dedicar sua vida ao negócio da família. Os primeiros anos foram difíceis, mas administráveis. Conseguiu manter uma clientela fiel composta por funcionários, estudantes e trabalhadores que valorizavam tanto o café quanto o atendimento caloroso que oferecia. No entanto, nos últimos 2 anos, com o aumento da violência em Medellín e a expansão das quadrilhas, pequenos negócios como o dela se tornaram presas fáceis para extorsões. Por volta das 10 da manhã, quando a chuva diminuiu um pouco, a porta voltou a se abrir. Carmen levantou os olhos esperando ver um cliente habitual, mas em seu lugar entraram 3 homens desconhecidos. O que parecia ser o líder era de estatura média, com um bigode bem cuidado e uma guaiabera branca impecável. Seus sapatos brilhavam apesar da umidade, e uma corrente de ouro pendia de seu pescoço. Os outros 2 permaneceram perto da porta, atentos. Bom dia, senhora, disse o homem de bigode com um sorriso sincero. A senhora pode nos servir um café? Claro, senhor, respondeu Carmen, tentando manter a calma. Algo na presença daqueles homens lhe dizia que não eram clientes comuns. Traga o melhor que tiver, pediu o homem, sentando-se perto da janela. E não se preocupe com o preço. Carmen preparou o café com a precisão que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Usou os melhores grãos, que guardava para ocasiões especiais, e cuidou de cada detalhe da moagem e do preparo. Enquanto trabalhava, sentia o olhar do homem fixo nela, não de ameaça, mas de uma curiosidade avaliadora. Desculpe a pergunta, disse ele quando ela lhe serviu a bebida. A senhora é a dona? Sim, senhor. Herdei do meu pai. Há quanto tempo administra? Carmen hesitou por um instante. Em Medellín. Revelar demais podia ser perigoso, mas o jeito dele falar inspirava certa confiança. 3 anos. Senhor. O homem provou o café e fechou os olhos, saboreando. Excelente. Dá para notar que a senhora sabe o que faz. Obrigada. Senhor. Meu pai me ensinou tudo. E como vão os negócios? A pergunta a pegou de surpresa. Era justamente o que não queria conversar com desconhecidos. Bem, senhor, não posso reclamar. O homem a olhou fixamente, como se pudesse enxergar através da mentira. Senhora, disse com voz suave, mas firme, eu conheço este bairro. Sei que aqui os comerciantes passam por dificuldades. O coração de Carmen disparou. Seria ele parte da quadrilha que a extorquia, ou alguém de um grupo rival? Não sei do que o senhor está falando, respondeu cautelosa. Ele sorriu, não de forma zombeteira, mas compreensiva, quase paternal. Permita-me me apresentar. Meu nome é Pablo. Carmen assentiu, esperando que dissesse o sobrenome, mas ele não o fez. E a senhora? Carmen Rosa Pérez. Muito prazer. Posso lhe fazer outra pergunta? Claro. A senhora tem filhos? Sim, uma filha. Chama-se Esperança. Tem 12 anos. Esperança, repetiu ele, sorrindo de verdade pela primeira vez. Que nome bonito e tão apropriado para a dona de um café chamado Esperança. Carmen se surpreendeu por ele ter notado o detalhe. E ela estuda? Sim, senhor. Está na 6ª série. Ela adora. Sonha em ser professora. As professoras são fundamentais. Elas formam o futuro, disse Pablo, assentindo com aprovação. Houve um breve silêncio enquanto ele terminava seu café. A presença daquele homem a deixava inquieta, mas ao mesmo tempo transmitia uma estranha calma. Dona Carmen Rosa, disse por fim. Quanto lhe devo? 200 pesos. Senhor.
Pablo tirou uma nota de 5.000 e a deixou sobre a mesa. Senhor, não tenho troco para uma nota tão grande, disse de imediato Carmen Rosa. Não se preocupe com o troco, respondeu Pablo enquanto se levantava da cadeira. Considere como uma gorjeta pela excelente atenção e pelo melhor café que provei em muito tempo. Carmen Rosa ficou sem palavras. 5.000 pesos representavam mais do que ela poderia ganhar em toda uma jornada de trabalho. Senhor, isso é generosidade demais, conseguiu dizer enquanto Pablo se aproximava do balcão. Dona Carmen Rosa, posso lhe fazer uma última pergunta? Claro que sim, senhor. A senhora é feliz? A pergunta a deixou desarmada. Não se lembrava de quando havia sido a última vez que alguém lhe fizera uma pergunta assim. Eu tento ser feliz, senhor. Tentar não é o mesmo que ser, observou Pablo com serenidade. Mas está bem. A felicidade às vezes demora a chegar. Ele se dirigiu à porta, seguido por seus 2 acompanhantes. Antes de sair, voltou-se para ela. Tenho o pressentimento de que nos encontraremos muito em breve, Dona Carmen Rosa. Que tenha um bom dia, Senhor Pablo, respondeu ela, ainda assimilando o ocorrido. Quando os homens se foram, Carmen Rosa ficou olhando fixamente a nota de 5.000 que permanecia sobre a mesa. Era real, não estava sonhando. Mas mais do que a quantia de dinheiro, o que mais a havia comovido era a maneira como aquele homem a tratara. Com respeito, com verdadeiro interesse, como se ela fosse alguém importante. Naquela Medellín de fevereiro de 1986, marcada pela violência e pelo medo que dominavam as ruas, Carmen Rosa havia vivido um encontro que intuía que mudaria sua vida de alguma forma. Não sabia de que maneira, mas algo no olhar daquele homem chamado Pablo lhe indicava que aquele não seria o último encontro. Enquanto guardava a nota na caixa registradora, não podia imaginar que acabará de servir café ao homem mais influente e perseguido de toda a Colômbia, e que aquele momento aparentemente trivial seria o início de uma história que transformaria seu destino para sempre. A chuva havia cessado por completo e os primeiros raios de sol começavam a iluminar as ruas molhadas de Medellín, como se o universo anunciasse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A segunda visita. 3 dias haviam se passado desde que aquele homem misterioso entrou pela primeira vez no Café Esperança, e Carmen Rosa não conseguia tirá-lo da mente. Durante essas 72 horas, havia lembrado cada palavra da conversa, cada gesto, cada olhar, tentando descobrir o que havia sido tão especial naquele encontro que lhe deixará uma sensação de expectativa que não sentia há anos. Era sexta-feira à tarde e o café estava mais movimentado do que de costume. Os trabalhadores do centro aproveitavam para tomar um café antes de voltar para suas casas, e o ambiente estava mais animado do que nos dias anteriores. Carmen Rosa havia investido parte do dinheiro que Pablo lhe deixará em comprar grãos de melhor qualidade e alguns doces numa padaria do bairro, o que atraiu novos clientes. Mamãe, disse Esperança enquanto ajudava a arrumar as mesas depois da escola, por que vejo você tão contente ultimamente? Carmen Rosa parou, surpresa. Sua filha, com a habitual perspicácia, havia notado a mudança. Era verdade. Sentia-se mais leve, como se, em meio à escuridão que dominara sua vida nos últimos meses, uma pequena centelha de otimismo tivesse começado a brilhar. Contente? Não sei do que você fala, meu amor, respondeu tentando soar despreocupada. Sim, está contente, insistiu a menina com um sorriso. Tenho te escutado cantar enquanto trabalha, e fazia muito tempo que não fazia isso. Carmen Rosa percebeu que sua filha tinha razão. Sem perceber, havia começado a cantarolar as velhas canções que sua mãe lhe cantava quando era criança, melodias que haviam permanecido guardadas em sua memória. Talvez seja porque as coisas estão melhorando um pouco no negócio, disse finalmente. Esta semana tivemos mais clientes e aqueles homens que pediam dinheiro não voltaram. A menção aos cobradores trouxe Carmen Rosa de volta à realidade. Os extorsionadores lhe haviam dado prazo até domingo para reunir os 500.000 pesos. Embora as vendas tivessem melhorado, ainda estava longe de juntar a quantia necessária. Não vieram esta semana, meu amor. Mas, o quê? Nada, querida. Não se preocupe. Dedique-se aos estudos, respondeu, tentando soar tranquilizadora. Esperança era inteligente e muito observadora, qualidades que Carmen Rosa valorizava, mas que às vezes a preocupavam. Num bairro como o centro de Medellín,
onde a violência fazia parte do cotidiano, era melhor que as crianças não entendessem demais sobre problemas dos adultos. Perto das 5 da tarde, quando o sol começava a se esconder e as sombras se alongavam sobre as ruas de paralelepípedos, a porta do café se abriu. Carmen Rosa levantou o olhar esperando ver outro cliente habitual, mas em seu lugar apareceu Pablo. Desta vez vinha sozinho, vestido com calças de linho claro e camisa azul clara que lhe davam um ar mais descontraído. Em sua mão trazia um pequeno ramalhete de flores amarelas recém-colhidas. Boa tarde, Dona Carmen Rosa, cumprimentou com aquele sorriso que ela já não conseguia esquecer. Boa tarde, Senhor Pablo, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Como tem estado? Muito bem, obrigado. E a senhora? Trabalhando, como sempre. Pablo aproximou-se do balcão e lhe entregou as flores. São para a senhora. Vi pelo caminho e pensei que iria gostar. Carmen Rosa pegou as flores com as mãos trêmulas. Fazia anos que ninguém lhe dava um presente assim, e o gesto comoveu profundamente. São lindas, Senhor Pablo. Obrigada. É um prazer. Poderia me preparar mais um daqueles cafés tão bons? Enquanto preparava, Carmen Rosa sentia o olhar de Pablo sobre ela, mas não de uma forma incômoda. Era mais como se fosse um velho amigo que havia voltado depois de muito tempo. Nesse momento, Esperança saiu do fundo, onde estava fazendo suas tarefas. Ao ver o visitante, parou tímida. E esta senhorita tão bonita? Quem é? Perguntou Pablo sorrindo. É minha filha, Esperança, respondeu Carmen Rosa com orgulho. Esperança, cumprimente o senhor Pablo. Boa tarde, senhor, disse a menina educadamente. Boa tarde, Esperança. Sua mãe me contou que você sonha em ser professora. Os olhos da menina brilharam. Sim, senhor. Adoro estudar e acho que seria lindo ensinar outras crianças. É uma profissão admirável, respondeu Pablo. As professoras são como jardineiras que plantam conhecimento nas mentes das crianças. Carmen Rosa se surpreendeu com a forma tão poética como ele havia dito aquilo. Não era o que esperava ouvir de alguém que, por sua postura e maneira de falar, parecia pertencer a outro mundo. O senhor tem filhos, senhor Pablo? Perguntou a menina, curiosa. Sim, tenho 2, um menino e uma menina, um pouco mais novos que você. E eles também vão à escola? Claro, a educação é o mais valioso que podemos dar a nossos filhos. Carmen Rosa serviu café e ficou escutando a conversa entre Pablo e sua filha. Era estranho e ao mesmo tempo enternecedor ver como um homem tão evidentemente poderoso se dava ao trabalho de conversar com uma criança de maneira séria e respeitosa, como se seus sonhos fossem relevantes. Esperança, disse finalmente Carmen Rosa, vá terminar suas tarefas. O senhor Pablo e eu precisamos falar de coisas de adultos. Está bem, mamãe. Muito prazer em conhecê-lo, senhor Pablo. O prazer foi meu. Continue estudando bastante para realizar seu sonho. Quando ficaram a sós, Pablo tomou um gole do café e fechou os olhos com satisfação. Cada vez está melhor este café. A senhora fez alguma mudança na receita? Comprei grãos de melhor qualidade. A sua generosidade do outro dia me permitiu melhorar um pouco o produto. Pablo assentiu. Fico feliz em saber disso. E, no geral, como vão as coisas? Carmen Rosa hesitou. Desde a primeira visita de Pablo, tinha pensado muito naquela pergunta sobre se era feliz e na sensação de que podia ver além das respostas de cortesia. Senhor Pablo, disse finalmente, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. O senhor realmente quer saber como estou ou é só cortesia? Pablo a olhou com uma seriedade que revelava que seu interesse era genuíno. Dona Carmen Rosa, eu não pergunto por simples gentileza. Se eu pergunto como está, é porque quero realmente saber. Um nó apertou sua garganta. Havia tanto tempo que ninguém se interessava pelo seu bem-estar, que quase havia esquecido que era sentir-se ouvida. As coisas não estão bem, senhor Pablo confessou. Na verdade, estão muito mal. O que aconteceu? Carmen Rosa olhou em direção à porta, certificando-se de que ninguém pudesse ouvi-la. Estão me cobrando uma taxa de segurança impossível de pagar, 500 mil pesos por mês. Desde quando? Faz 3 meses. Nos 2 primeiros consegui juntar o dinheiro, mas está cada vez mais difícil. Este mês não sei de onde vou tirar.
Pablo assentiu devagar, e Carmen Rosa notou como sua expressão se endureceu um pouco. Quem são? Perguntou ele. Uma gangue do bairro, respondeu ela. Se fazem chamar de os Tigres. Pablo tomou outro gole de café, e Carmen Rosa percebeu que seus dedos batiam suavemente na mesa, como se estivesse processando informação. A senhora não pensou em pedir ajuda à polícia? Carmen Rosa soltou uma leve risada amarga, embora a situação não tivesse nada de engraçado. Senhor Pablo, a polícia desta região recebe mais dinheiro das gangues do que do próprio governo. Se eu contar o que está acontecendo, a única coisa que vou conseguir é que aumentem a taxa por eu tê-los delatado. E sua família não pode ajudá-la? Minha gente vive em Yarumal e mal tem para seus próprios gastos, respondeu com tristeza. Além disso, se soubesse no que estou envolvida, me obrigariam a ir embora com Esperança para lá, e eu não quero deixar este lugar. Este café é a única coisa que me resta do meu pai. Pablo permaneceu em silêncio por vários minutos. Carmen Rosa começou a se perguntar se havia feito mal em confiar seus problemas a um homem que mal conhecia. No entanto, havia algo em sua presença que a fazia sentir-se segura, algo que lhe dizia que podia abrir-lhe o coração. Dona Carmen Rosa, disse Pablo enfim, quando deve fazer o pagamento? No domingo, depois de amanhã. E quanto reuniu até agora? 120 mil pesos, admitiu ela com vergonha. Nem chega a um quarto. Pablo assentiu e se levantou. Posso usar seu telefone? Ela apontou para o aparelho público que tinha no canto do café para os clientes. Pablo discou um número e falou em voz baixa durante vários minutos. Carmen Rosa não conseguiu ouvir o que dizia, mas seu tom era firme, o de alguém acostumado a dar ordens. Quando terminou, voltou à mesa com um gesto tranquilo. Dona Carmen Rosa, a senhora confia em mim? A pergunta pegou de surpresa. Como? Pergunto se confia em mim. É simples. Carmen Rosa o olhou fixamente. Em seus olhos viu algo que há muito tempo não encontrava em ninguém. Honestidade absoluta. Sim, senhor Pablo. Não sei porquê, mas sim, confio no senhor. Um leve sorriso surgiu no rosto de Pablo. Fico feliz em saber disso. Agora quero que me prometa uma coisa. Que tipo de promessa? Prometa que amanhã abrirá o café como sempre e que não vai se angustiar com o pagamento de domingo. Ela olhou confusa. Senhor Pablo, não entendo. Não precisa entender agora. Apenas confie em mim. Carmen Rosa sentiu algo que não experimentava havia meses. Verdadeira esperança. Não apenas o simples nome de sua filha ou de seu negócio, mas a sensação genuína de que as coisas podiam melhorar. Eu prometo, senhor Pablo. Perfeito. Pablo tirou outra nota de 5 mil da carteira e a deixou sobre a mesa. Pelo café e por tão agradável companhia. Senhor Pablo, de novo é demais. Dona Carmen Rosa interrompeu-a suavemente. Quando alguém prepara um café tão bom quanto o seu, merece ser recompensada. Dirigiu-se à porta e, antes de sair, virou-se mais uma vez. Ah, e Dona Carmen Rosa. Sim, senhor? Amanhã à noite, quando fechar o café, quero que a senhora e a Esperança vão passar a noite com algum parente ou amigo. Não voltem até segunda de manhã. Por quê, senhor Pablo? Apenas faça isso. É importante. E com essas palavras enigmáticas, Pablo saiu do Café Esperança, deixando Carmen Rosa com mais perguntas do que respostas, mas também com algo que havia perdido fazia tempo, a certeza de que alguém poderoso estava ao seu lado. Naquela noite, enquanto cobria Esperança, a menina perguntou, Mamãe, o senhor Pablo é nosso anjo da guarda. Carmen Rosa sorriu. Não sei exatamente o que ele é, meu amor, mas acredito que seja alguém muito especial. O que Carmen Rosa não sabia era que Pablo Escobar havia decidido que tanto ela quanto seu negócio ficariam sob sua proteção pessoal e que o que aconteceria naquele fim de semana não apenas resolveria seu problema econômico, mas mudaria o rumo de sua vida para sempre. A revelação. O sábado amanheceu com uma brisa fresca que descia das montanhas, trazendo o cheiro dos eucaliptos e do café cultivado nas encostas que rodeavam Medellín. Carmen Rosa havia passado a noite inquieta, rolando na cama e repetindo mentalmente as palavras de Pablo sobre sair do bairro durante o fim de semana. Apesar de suas dúvidas, decidiu obedecê-lo. Ligou para sua irmã Luz Marina, que morava no bairro Buenos Aires, do outro lado da cidade, e pediu hospedagem para ela e Esperança durante o sábado e o domingo.
Está acontecendo alguma coisa ruim, Carmen Rosa? Perguntou sua irmã, que percebia de imediato o tom preocupado de sua voz. Não, Luz Marina. Só preciso me afastar do centro por alguns dias. Isso tem a ver com os problemas que você me contou na semana passada? Carmen Rosa hesitou antes de responder. Talvez, mas acho que as coisas estão prestes a melhorar. Enquanto preparava o café para os clientes daquela manhã, Carmen Rosa se perguntava se tinha feito bem em confiar em um homem que, embora amável, ainda era praticamente um desconhecido. O único que sabia dele era que tinha dinheiro, que falava com autoridade e que em seus olhos havia algo que lhe transmitia confiança. Bom dia. Dona Carmen Rosa cumprimentou seu Edilberto ao entrar com o guarda-chuva debaixo do braço, embora não chovesse. Como amanheceu? Bem. Seu Edilberto, obrigada. O café de sempre? Por favor. E deixe-me dizer que a noto mais tranquila esses dias. Carmen Rosa sorriu ao servi-lo o café preto que ele sempre pedia. Às vezes a vida nos dá surpresas agradáveis. Seu Edilberto, como quando aparecem pessoas que nos ajudam justamente quando mais precisamos. O idoso a olhou com interesse. Está se referindo ao senhor elegante que veio na terça e na sexta. Ela se sobressaltou. O senhor o viu? Claro que sim. Eu o vi pela janela nas duas ocasiões. É difícil não reparar em um homem assim. O que quer dizer com um homem assim? Seu Edilberto baixou a voz e inclinou-se sobre o balcão. Dona Carmen Rosa, vivi neste bairro a vida toda. A gente aprende a reconhecer as pessoas. Esse senhor tem poder, muito poder. Como pode ter tanta certeza? Pela maneira como ele anda, como fala, como se veste, mas, sobretudo, por como olham aqueles que o acompanham. Não são amigos, Dona Carmen Rosa, são seguranças. Um arrepio percorreu Carmen Rosa. Sempre suspeitara que Pablo não fosse um homem comum, mas ouvir isso de alguém como seu Edilberto dava outra dimensão a tudo. O senhor acha que ele é perigoso? Depende, filha. Pode ser para seus inimigos, mas para você, acho que é proteção. Por que diz isso? Porque, se você estivesse em perigo por causa dele, já teria acontecido alguma coisa. Homens como ele não perdem tempo com jogos. O resto da manhã transcorreu normalmente. Carmen Rosa atendeu os clientes habituais, vendeu alguns bolos e tentou manter a rotina, como Pablo lhe havia pedido. No entanto, as palavras de seu Edilberto sobre os seguranças não saíam de sua cabeça. Perto das 2 da tarde, quando se preparava para fechar um instante e almoçar, viu algo que gelou seu sangue. Um grupo de 5 jovens avançava pela rua com atitude suspeita, olhando insistentemente para o café. Um deles era o mesmo que já havia ameaçado antes, o da cicatriz no rosto. O coração de Carmen Rosa começou a bater forte. Viriam cobrar antes do tempo ou apenas vigiar o lugar. Os homens pararam em frente ao café. O da cicatriz apontou para a porta enquanto dizia algo aos demais, com gestos evidentemente hostis. Nesse instante, Esperança saiu do fundo da loja. Mamãe, já terminei de arrumar o que vamos levar para a casa da tia Luz Marina. Muito bem, meu amor, disse Carmen Rosa, tentando soar tranquila enquanto observava os homens. Fique atrás enquanto termino de fechar. Aconteceu alguma coisa ruim? Antes que pudesse responder, os 5 atravessaram a rua e entraram. Esperança, sussurrou Carmen Rosa com urgência. Vá para o fundo, não saia até eu dizer. Mas, mamãe, agora. A menina obedeceu, assustada com o tom da mãe. Os 5 homens entraram e o da cicatriz sorriu de forma ameaçadora. Boa tarde, Dona Carmen Rosa. Como está? Boa tarde, respondeu ela com voz firme. O que desejam? Só viemos lembrar que amanhã vence o prazo do pagamento. Eu sei. E já tenho dinheiro? Carmen Rosa lembrou da promessa que fizera a Pablo. Mas, ao vê-los ali, essa promessa lhe parecia ingênua. Estou trabalhando para consegui-lo. Cicatriz se aproximou mais do balcão. Essa não é a resposta que queremos ouvir. É a única que posso dar. Um dos homens, alto e com tatuagens nos braços, pegou uma xícara do balcão e a jogou no chão, estilhaçando-a. Ei! Protestou Carmen Rosa. Vocês não têm esse direito. Temos todos os direitos, replicou Cicatriz. Este é o nosso território. Eu pago aluguel aqui. Sim, ao dono do local, mas nós somos os donos da rua.
Outro dos homens começou a jogar no chão latas de café e pacotes de açúcar. Chega! Gritou Carmen Rosa. Deixem meu negócio em paz. Seu negócio estará em paz quando pagar o que deve, respondeu o líder. Se não pagar amanhã, não terá negócio para defender. Foi então que se ouviu o som de vários veículos parando em frente ao café. Carmen Rosa olhou pela janela e viu 3 carros pretos dos quais desceram vários homens de aspecto imponente. Os extorsionários se viraram alarmados. Seus rostos mudaram completamente ao reconhecer os recém-chegados. A porta se abriu e entrou Pablo, seguido de 4 seguranças. Vestia uma guaiabera branca impecável e calça escura. Sua mera presença encheu o pequeno local. Boa tarde, cumprimentou Pablo com voz calma, mas carregada de autoridade. Os 5 homens ficaram imóveis. Carmen Rosa pôde ver o terror em seus rostos ao reconhecê-lo. Dom Pablo, balbuciou Cicatriz. Esses senhores são amigos seus, Dona Carmen Rosa? Perguntou Pablo, sem desviar o olhar dos intrusos. Não, senhor Pablo. Vieram me cobrar um pagamento. Um pagamento? Pablo avançou lentamente em direção ao Cicatriz. Que tipo de pagamento? Nós não sabíamos que o senhor conhecia a senhora. E se soubessem? Replicou Pablo, em um tom tão suave que gelava o sangue. Só estávamos cobrando a taxa de segurança do bairro. Taxa de segurança? E quem lhes deu permissão para cobrar nesta área? Pensávamos que era território livre. Pablo sorriu, mas não era um sorriso amável. Vocês realmente acreditam que em Medellín existe algo como território livre? Não, Dom Pablo. Perdão, não vai se repetir. Tem razão, disse Pablo. Não vai se repetir. Com um gesto quase imperceptível, 2 de seus seguranças se aproximaram dos extorsionários. Esperem, ordenou Pablo. Antes de ir, quero que devolvam a Dona Carmen Rosa todo o dinheiro que lhe cobraram nesses meses. Dom Pablo, já gastamos esse dinheiro. Esse é problema de vocês, não meu. Tem até amanhã às 6 da tarde para trazê-lo aqui, com juros. Juros? 20% por cada mês que a incomodaram. E quero que peçam perdão. Humilhados, os 5 homens se entreolharam. Perdão, Dona Carmen Rosa, disse Cicatriz em voz baixa. Não sabíamos que a senhora estava protegida. Protegida? Repetiu Carmen Rosa, intrigada. Pablo voltou-se para ela e lhe deu um sorriso caloroso, em completo contraste com a frieza que havia mostrado diante dos extorsionários. Dona Carmen Rosa, poderíamos conversar em particular quando esses homens forem embora? Sim. Senhor Pablo, respondeu ela. Pablo fez um novo sinal e seus seguranças conduziram os 5 extorsionistas até a saída. Antes de sair, Cicatriz parou e voltou a olhá-lo. Dom Pablo, podemos saber quem mais está sob a sua proteção neste bairro? Podem perguntar, replicou Pablo com calma, mas não vou responder. O melhor será que partam do princípio de que toda pessoa honesta e trabalhadora deste bairro está sob meus cuidados. Quando ficaram a sós, Carmen Rosa deixou-se cair em uma das cadeiras, ainda trêmula por toda a tensão acumulada. Está bem, Dona Carmen Rosa? Perguntou Pablo, aproximando-se com um gesto genuíno de preocupação. Senhor Pablo, disse ela com voz trêmula, quem é o senhor de verdade? Pablo sentou-se diante dela, olhando-a diretamente nos olhos. Sou alguém que não suporta injustiças, sobretudo quando afetam pessoas trabalhadoras, se de bom coração como a senhora. Aqueles homens me temem porque sabem que não permito que se abuse dos inocentes. Carmen Rosa observou atentamente. O senhor não é apenas um comerciante, certo? Pablo sorriu levemente. Não, Dona Carmen Rosa, não sou apenas um comerciante. Então, o que é o senhor? Pablo ficou em silêncio por alguns segundos, como se medisse o quanto deveria contar-lhe. Sou alguém que tem o poder de proteger aqueles que merecem, e a senhora merece. Nesse instante, Esperança saiu cautelosa do depósito. Mamãe, já foram embora aqueles homens maus? Sim, meu amor, já foram. A menina olhou para Pablo e sorriu. Senhor Pablo, o senhor fez com que eles fossem embora. Digamos que deixei claro para eles que não era uma boa ideia incomodar sua mãe, respondeu ele. O senhor é como um super-herói. Pablo soltou uma risada sincera. Algo assim, Esperança. Carmen Rosa voltou a olhá-lo, desta vez com uma mistura de gratidão e compreensão.
Não sabia exatamente quem era ele nem de onde vinha sua influência, mas já não importava. O único importante era que esse homem havia chegado à sua vida no momento exato em que mais precisava. Senhor Pablo, disse enfim, não sei como lhe agradecer pelo que fez hoje. Não precisa me agradecer nada, Dona Carmen Rosa, mas há algo que preciso lhe pedir. O que for, Senhor Pablo. Pablo tirou de sua guaiabera uma pequena chave dourada e a colocou sobre a mesa. Esta chave é sua. Carmen Rosa a olhou, confusa. O que ela abre? É a chave do seu novo futuro, respondeu ele com um sorriso enigmático. Com essas palavras, Pablo Escobar estava prestes a transformar para sempre a vida de Carmen Rosa Pérez de um modo que ela jamais poderia imaginar. A chave do destino. A segunda-feira amanheceu com um céu límpido em Medellín e uma luz dourada que fazia a cidade parecer mais esperançosa do que o normal. Carmen Rosa havia regressado cedo do bairro Buenos Aires, depois de um fim de semana cheio de inquietação na casa de sua irmã Luz Marina. Passará as horas perguntando o que significava aquela misteriosa chave que Pablo lhe havia dado. A chave, de apenas 5 centímetros, tinha gravados os números 1247. Durante todo o domingo, ela tentou descobrir o sentido daquela cifra, mas não conseguiu decifrar o enigma. Quando chegou naquela manhã ao Café Esperança, algo a deixou sem fôlego. A entrada do estabelecimento estava rodeada de ramos de flores. Rosas vermelhas, cravos brancos e outras flores frescas formavam um semicírculo perfeito ao redor da porta. O que é tudo isso? Perguntou em voz baixa Esperança, que havia insistido em acompanhar a mãe antes de ir para a escola. Carmen Rosa inclinou-se sobre um dos arranjos, se encontrou um cartão. Para a mulher que faz o melhor café de Medellín, com admiração e respeito. Não havia assinatura, mas Carmen Rosa não precisou ler mais para saber quem era o responsável por aquele gesto. Enquanto abria o café e acomodava as flores no interior, o lugar parecia transformar-se em um espaço novo, cheio de cor e vida. Carmen Rosa refletia sobre o quão extraordinários tinham sido os últimos dias. Pouco depois das 9 da manhã, quando já havia atendido a vários clientes que comentavam, admirados, o quanto as flores estavam lindas, a porta se abriu e entrou seu Edilberto. Bom dia. Dona Carmen Rosa cumprimentou o ancião com um sorriso mais amplo do que o habitual. Vejo que alguém aprecia muito este café. Bom dia, seu Edilberto. O seu café de sempre, certo? Enquanto preparava, o homem baixou a voz. Todo o bairro está comentando sobre o que aconteceu no sábado. Carmen Rosa parou em seco. Sobre o que exatamente? Que vieram 5 dos tigres incomodá-la, que depois apareceram uns senhores muito elegantes que os levaram, e que desde aquela noite ninguém voltou a ver esses rapazes por aqui. Um arrepio percorreu Carmen Rosa. Ninguém mais os viu? Ninguém. É como se tivessem desaparecido. Seu Edilberto a olhou fixamente. Sabe com quem esses rapazes se meteram? Acho que sim, respondeu ela, servindo café. Com alguém que não deviam provocar. Exatamente. E agora todo o bairro sabe que a senhora tem uma proteção muito poderosa. Como se tivesse sido chamado pelo pensamento, naquele instante Pablo apareceu na porta. Vestia um elegante terno cinza e carregava uma pasta de couro preta. Sua mera presença encheu o pequeno café, e seu Edilberto o observou com respeito e curiosidade. Bom dia. Dona Carmen Rosa cumprimentou Pablo com seu característico sorriso. Como está hoje? Muito bem, senhor Pablo. Obrigada. As flores estão belíssimas. Fico feliz que tenha gostado. Podemos conversar em particular? Seu Edilberto terminou o café de um gole e se despediu. Pablo sentou-se junto à janela e colocou a pasta sobre a mesa. Trouxe a chave que lhe dei? Sim, está aqui, disse ela, tirando-a do bolso do avental. Mas ainda não entendo para que serve. Pablo apontou para a pasta. Olhe bem no canto. Carmen Rosa se inclinou e viu os números 1247 gravados em uma das extremidades. A chave é para isto. Vamos, abra. Com as mãos trêmulas, Carmen Rosa introduziu a chave e girou. O clique da fechadura soou quase como um trovão em sua mente. Quando levantou a tampa, ficou sem fôlego. A pasta estava repleta de maços de dinheiro perfeitamente organizados. Meu Deus, quanto é isso? 50 milhões de pesos, respondeu Pablo com calma. Carmen Rosa sentiu o chão sumir sob seus pés.
Era mais dinheiro do que poderia ganhar em uma década de trabalho sem descanso. Senhor Pablo, eu não posso aceitar isso. Não estou lhe dando de presente Dona Carmen Rosa. Então, o que é? Um investimento, respondeu ele, reclinando-se na cadeira. Um investimento em quê? Em você, no seu café, no seu futuro. Carmen Rosa fechou a pasta e empurrou a chave de volta para Pablo. Não entendo por que faria algo assim por mim. Pablo pegou a chave, mas logo a devolveu. Lembra da primeira pergunta que lhe fiz? Sim. O senhor me perguntou se eu era feliz. Exatamente. E você me disse que tentava ser. Isso me bastou para saber que você é alguém que luta. Mas não entendo por que tanto dinheiro. Porque quero que abra mais cafés. As palavras a deixaram sem fala. Mais cafés? Sim. Quero que você se torne a rainha do café de Medellín. Que abra 10, 20, 50 lojas. Carmen Rosa levou a mão à testa. Senhor Pablo, mal consigo administrar este aqui. Por isso terá ajuda. Contadores, administradores, empregados. Você só precisa fazer o que sabe de melhor. Servir o melhor café e tratar as pessoas com respeito. E o senhor? O que ganha com isso? A satisfação de ver uma mulher honesta prosperar e de ter uma sócia que compartilhe dos meus valores. Sócia, isso mesmo. Sócios em 50%. Carmen Rosa sentia que tudo girava ao seu redor. Posso lhe perguntar uma coisa? Claro. O senhor se chama mesmo Pablo? Pablo sorriu. Meu nome completo é Pablo Emílio Escobar Gaviria. O nome lhe soava familiar, mas ela não conseguia situá-lo. E a que o senhor se dedica exatamente? Tenho vários negócios. Importação, exportação, imóveis. Digamos que diversifico meus investimentos. Carmen Rosa sentiu, embora suspeitasse que havia muito mais em sua história. E por que o café? Porque é honesto, respondeu Pablo. As pessoas precisam dele, gostam dele, lhes dá alegria. Não é como outros negócios. Nesse momento, Esperança entrou correndo. Mamãe, todas as minhas amigas dizem que parece que moramos em uma floricultura. Olá, Esperança cumprimentou Pablo. Foi o senhor que trouxe todas as flores? Sim. Você gostou? São lindíssimas. Minha mãe está muito feliz. Pablo olhou para Carmen Rosa. É verdade isso? Sim. Senhor Pablo, respondeu ela, sentindo um calor no peito. Estou mais feliz do que estive em anos. Fico feliz em ouvir isso. Esperança, você gostaria que sua mãe tivesse muitos cafés na cidade? Os olhos da menina brilharam. Sim. Assim todos poderiam provar o café dela. Carmen Rosa olhou para a filha, depois para a maleta e, por fim, para Pablo. Em seus olhos já não via apenas poder, mas também humanidade. Se eu aceitar, o que vai acontecer conosco? Vocês terão a vida que merecem, respondeu ele sem hesitar. Estarão seguras, terão estabilidade e poderão ajudar outras famílias. Ajudar outras famílias? Para cada café que abrirmos, 5 famílias terão emprego. E parte dos lucros irá para crianças necessitadas de Medellín. As lágrimas brotaram nos olhos de Carmen Rosa. O senhor faria isso. Nós faríamos juntos. Você e eu. Esperança segurou a mão da mãe. Mamãe, por que você está chorando? Porque estou feliz, meu amor. Carmen Rosa olhou mais uma vez para a pequena chave dourada em sua mão. Era tão simples, mas significava a possibilidade de mudar não só o seu destino, mas o de muitos outros. Aceito, senhor Pablo. Aceito ser sua sócia. Pablo sorriu e estendeu a mão. Então, bem-vindo ao Império do Café Esperança, Dona Carmen Rosa. Enquanto se davam as mãos, Carmen Rosa sentiu que estava atravessando um limiar rumo a um futuro que jamais havia sonhado. Não sabia exatamente quais aventuras a aguardavam, mas tinha certeza de que, com Pablo Escobar como sócio, sua vida nunca mais seria a mesma. 6 meses depois, Carmen Rosa Pérez era proprietária de 15 cafés espalhados por toda Medellín. Seu café original havia se transformado na sede central de uma rede próspera que empregava mais de 100 famílias, que já havia estabelecido um programa de bolsas de estudo para crianças de baixa renda. Esperança estudava agora no melhor colégio da cidade, com todas as despesas pagas, e todas as noites contava à mãe seus planos de se tornar professora para ajudar crianças pobres. E Pablo Escobar,
O homem que havia entrado em um dia chuvoso apenas para tomar um café e acabou mudando seu destino. Continuava visitando o café original todas as sextas-feiras, sempre pedindo o mesmo café preto e deixando uma gorjeta generosa. Sabe o que mais gosto do nosso negócio, Dona Carmen Rosa? Havia perguntado Pablo em uma de suas visitas recentes. O quê, Senhor Pablo? Que começou com algo simples e honesto. Uma mulher que faz um bom café e trata bem as pessoas. Todo o resto são apenas detalhes. Carmen Rosa havia sorrido enquanto lhe servia o café. A pequena chave dourada que Pablo lhe dera naquele dia estava agora emoldurada na parede do café original, ao lado de uma placa que dizia: a chave que abriu as portas do futuro. Por quê? Às vezes, na vida, os milagres chegam disfarçados de clientes que só querem tomar um bom café, e às vezes uma simples xícara pode se tornar a chave que abre as portas para um destino extraordinário. No reino de Pablo Escobar, onde poder e generosidade caminhavam lado a lado, Carmen Rosa Pérez havia aprendido que os verdadeiros impérios não se constroem apenas com dinheiro, mas com respeito, dignidade e a capacidade de reconhecer a bondade quando ela aparece no lugar menos esperado. E enquanto Medellín seguia em seu ritmo vertiginoso, o Café Esperança continuava servindo. Não apenas o melhor café da cidade, mas também esperança verdadeira para todos aqueles que acreditavam que uma vida melhor era possível.